tarde a todos. Estamos já conectados, estou vendo que as pessoas estão entrando na sala, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando a conexão do Marcelo e da Lívia para começar a nossa conversa aí com vocês. Mas vamos aproveitar neste ínterim e conversar um pouquinho, trocar ideias com vocês. O tema de hoje é um tema super interessante, atual, tem angustiado muitos RHs e muitas pessoas. E aí eu queria ouvir de vocês. Vamos pensar juntos aqui, fazer um exercício, né? Se a gente acordasse amanhã de manhã e descobrisse que tudo isso que está acontecendo em 2020 foi só um sonho, qual é a primeira coisa que vocês gostariam de fazer? Fica aí a pergunta, quem puder já responder no chat para a gente compartilhar com todo mundo e começar a trocar ideias. Acho que essa é a grande riqueza da gente ter essas conversas ao vivo, da gente poder trocar ideias, né, conversar de fato e ouvir vocês. A Lívia já está aqui com a gente, conectada, e o Marcelo também. Boa tarde, pessoal. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, formalmente apresentar vocês aqui. Eu não estou vendo o vídeo de vocês, não sei se ele está sendo compartilhado. Vamos ver. Olá, pessoal. Olá. Eu acho que não conseguimos compartilhar o vídeo por enquanto. Precisa ser habilitado. Então, vamos encontrar aqui como é que faz isso. Eu não sei, mas temos aí a Gisele e a Cláudia para nos ajudar. Gisele e Cláudia, se vocês puderem habilitar o vídeo da Lívia e do Marcelo, eu agradeço a vocês. Aqui. Acho que da Lívia eu já consegui. Marcelo. Agora sim. Tudo bom, Marcelo? Agora eu estou vendo você. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Lívia, eu estou vendo você deitadinha. Acho que vai ter que virar o aparelho aí. Tudo bom. Agora sim, né? Agora eu estou vendo vocês, fica mais fácil da gente começar essa conversa. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar a vocês o Marcelo. Ele depois de 24 anos como executivo de negócios, ele está há 12 anos na Raizen, é diretor de recursos humanos, com uma carreira de sucesso nos cargos de vendas, marketing, planejamento, dentro dos negócios Shell e Raizen. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui trocando ideias com a gente hoje. Vai ser muito interessante ouvir um pouquinho da experiência de vocês aí que estão numa posição de muita exposição, né? Então, estamos curiosos aí. E a nossa segunda convidada é a Lívia Cunha. Lívia Cunha é empreendedora e filha de médico, fundadora da Cuco Health, eleita pela revista Forbes uma referência em seu segmento, sendo reconhecida como uma das Forbes Under 30, jovens com até 30 anos que estão impactando o setor em que atuam. E aí, para começar a nossa conversa, eu fiz uma provocação aqui. Eu queria saber, Marcelo, de você, se amanhã você acordasse e descobrisse que tudo isso que a gente está vivendo foi só um sonho ruim, qual seria a primeira coisa que você gostaria de fazer? Uma boa provocação, né? Eu acho que todas as situações que a gente passa, né, a gente pode tirar aprendizado e crescer e sair como o melhor ser humano, né, como o melhor profissional, né, ainda mais momentos como esses que a gente foi pego bastante de surpresa, né, que a gente não esperava, né. Mas respondendo objetivamente
a sua pergunta, eu, na verdade, seguiria desafiando as coisas como elas são, né? Porque acho que aí já entrando um pouco no tema, a gente dentro da Raizen tem uma cultura de estar muito junto, né? A gente tem uma cultura muito de escritório, de office, né? A gente gosta de resolver as coisas no corredor, né? De parar o executivo. Não, aqui é 10 minutos, você me ajuda e tal. Então, a gente não sabia operar de outra forma, né? Então, a gente vinha discutindo uma forma diferente de operar dentro da companhia, mas nunca ranqueava, né? Dentro das prioridades da empresa. A gente vinha conversando dentro de recursos humanos e fomos jogados aí nesse assunto e estamos operando aí. A gente faz parte daquele setor essencial, a companhia não parou, né? Algumas áreas específicas teve uma redução muito grande da sua capacidade de fazer negócio, mas mais de 90% da nossa empresa está funcionando normalmente. É um business bem, as pessoas vão falar bastante sobre isso, tem feito seus trabalhos muito de casa, de forma remota. Então, acho que é isso, né? Acho que esses momentos nos dá essa oportunidade de estar desafiando as nossas crenças, as coisas que a gente acredita que só funciona de um jeito, né? Então, tem sido bastante interessante isso, estar vivenciando isso e dividindo essa experiência com os outros executivos e os demais pessoas da companhia. Legal. Lívia, e você? Né? Conta para mim o que você faria se acordasse e descobrisse que pandemia não existe, foi tudo só um sonho ruim. Qual seria a primeira coisa? Bom, Raquel, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que se eu acordasse e descobrisse que tudo foi um sonho ruim, a primeira coisa que eu faria seria anotar tudo que eu aprendi nesse processo, nesse sonho. Porque eu acho que a gente está se reinventando de tantas formas e por mais que seja um sonho muito ruim, de fato, tem muita coisa que a gente está aprendendo a fazer diferente. Eu acho que esses aprendizados, eles devem ficar, né? Com pandemia, sem pandemia, eu acho que tem alguns fatores muito importantes mudando na convivência, seja entre os pares profissionais ou até mesmo na relação entre pares na vida pessoal. Eu acho que há uma cumplicidade muito maior. Então, eu acho que existe um novo mundo que ele precisa continuar existindo, por mais que isso seja um sonho ruim. Então, eu anotaria tudo e tentaria trazer isso para a prática, por mais que a gente não tivesse uma pandemia. Legal, legal. Eu queria agora, então, pedir para o Marcelo contar um pouquinho para a gente sobre a Raizen, quantos funcionários tem, né? Você comentou que 90% dessa força de trabalho está todo dia no local de trabalho, né? Mesmo nesse momento atual. E o que mais você quiser comentar sobre a empresa para a gente entender um pouco melhor da dimensão, né, de vocês. Obrigado, Raquel. Assim, só para eu não ficar mal entendido, eu falei 90% dos negócios, né? Na verdade, você pega da parte de escritório, a sua grande maioria está trabalhando de home office, né? Porque, bem, a Raizen é a terceira maior empresa do país em faturamento, né? A gente tem 29 mil funcionários, flutua em termos disso, né? Porque nosso maior negócio, que é o negócio de produção de açúcar e etanol e bioenergia, é um business muito de agricultura, então você tem a safra, então quando você está no pico da safra, você tem eventualmente um contingente maior de pessoas trabalhando, mas a gente fica aí flutuando aí entre 28 e 29 mil funcionários. Tá? A gente é uma joint venture, talvez você repetiu para muita gente aqui, entre a Cosan e a Shell, né? Quando você fala, o Marcelo tem 12 anos de Raizen, a Raizen tem 12 anos que eu venho da Shell, né? Sou oriundo da Shell. E a gente tem tido um posicionamento a gente teve recentemente uma mudança de liderança, né? O Ricardo Mussa assumindo a posição de CEO agora nessa safra, em abril, e estamos assumindo um posicionamento cada vez mais forte de ser uma empresa de renováveis, né? Então, de produção de energia através de renováveis, né? Que a gente produz etanol e energia através
da cana-de-açúcar, né? E uma série de outras atividades. Abrimos esse ano, inauguramos já em processo já de produção uma planta de biogás, a gente explora etanol de segunda geração, né? Que é o etanol produzido através do bagaço da cana-de-açúcar, e temos todos um negócio de distribuição de combustíveis, de segundo player, né? Através da marca Shell. Boa parte das pessoas conhecem a Raízen através do posto Shell, da marca Shell. A gente é a segunda maior distribuidora do Brasil. Tá? Acho que, assim, de forma resumida, a Raízen é isso. Tá? Legal, muito bom. Lívia, você gostaria de compartilhar com a gente um pouco da história do nascimento da Cuco Health? Como é que você chegou até aqui, dessa jornada? Claro, Raquel, é um prazer. Bom, eu sou, como você já trouxe, né? Eu sou filha de médico, então, e meu pai é um médico empreendedor. Então, ele tinha um hospital, clínica em Santa Catarina, eu sou de lá, e eu convivia muito nesse mundo de médicos e pacientes. E eu percebia que muitas coisas nessa relação poderiam ser melhoradas. Então, eu comecei a minha vida olhando, muito apaixonada pela área da saúde, nunca quis ser médica, mas sempre quis ajudar médicos e pacientes de alguma forma. Fui para um caminho de tecnologia, na minha formação sou administradora, mas trabalhava com tecnologia, e comecei a entender que a tecnologia era o caminho para ajudar a melhorar a relação de médicos e pacientes em escala. E aí comecei a construir a Cuco lá atrás, muito orientada em colocar o paciente no centro e conseguirmos ajudar a que eles tivessem melhores resultados nos seus tratamentos crônicos. Então, a Cuco hoje é uma empresa que cuida de mais de 120 mil vidas ao redor do mundo. A gente já ganhou alguns prêmios, tem alguns reconhecimentos muito bacanas em relação à saúde e tecnologia, mas basicamente o que a gente faz é uma empresa de cuidado digital que ajuda pacientes a terem uma melhor jornada de tratamento e captura dados para que os profissionais de saúde envolvidos no cuidado possam entender como esses pacientes, essas pessoas estão evoluindo no processo. Legal, legal. Marcelo, me fala um pouquinho, diante da pandemia, quais as medidas que a empresa adotou? Ela fez campanhas internamente? Que outras medidas foram adotadas? Como você mesmo falou, né? Então, eu tenho uma história. Eu sou um executivo de negócios que está fazendo uma jornada em recursos humanos, né? O antigo CEO falava: o Marcelo é o nosso plano piloto de ter uma pessoa de negócio em recursos humanos. Então, eu já estou indo para o meu segundo ano. E a gente, dentro de recursos humanos, fez uma mudança significativa. E eu, 10 dias antes de assumir a área de saúde da companhia, né, teve todo o tema, estourou a pandemia no Brasil. Né? Então, eu assumi desde de abril essa área. Um dos nossos vice-presidentes, ele foi nomeado para liderar um comitê quando a gente viu que a pandemia ia impactar fortemente o país, né? Que foi na primeira semana de março, e de lá para cá, cada semana é uma semana, né? A gente se reuniu no começo da pandemia, fazia vídeos diários, formais desse comitê, então você tinha um diretor de cada área, você tem até hoje, esse comitê agora reúne 2 vezes por semana. Quais foram as principais ações que a gente tomou? Não é nada assim muito diferente do que a maioria das empresas fizeram. Tá? Então, a gente mapeou dentro da empresa todo mundo que fazia parte do grupo de risco, categorizamos as pessoas, afastamos no momento já bem antes da pandemia atingir de forma significativa São Paulo, né? Grande massa nossa de pessoas reside no interior de São Paulo, então e aí eu vou contando um pouco também da Raízen para vocês. A gente tem 24 usinas de cana-de-açúcar, a gente produz
60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A gente moe, na verdade, 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e a gente tem 23 usinas operando em São Paulo, uma em Goiás e uma no Mato Grosso do Sul. Então, bem antes da pandemia, e a gente está vendo agora como se fosse até uma onda, né? Assim, a pandemia indo para o interior de São Paulo, né? Começou forte na capital, depois foi para o interior. Então, bem antes de chegar no interior, a gente afastou os nossos crônicos, fizemos um processo grande de vacinação contra H1N1 para que a gente tivesse clareza se alguém tivesse algum sintoma de gripe. Então, a gente, só para vocês terem noção, a gente vacinou 17 mil pessoas, né? Nem todo mundo quis ser vacinado, a gente ofereceu a nossa vacina para todos os funcionários, mas acabamos vacinando 17 mil pessoas. Criamos todo um protocolo para entrarem dentro das nossas operações de testagem de temperatura, de entendimento de sintomas, né? E fomos evoluindo, fomos criando vários protocolos, né? Fomos aprendendo os nossos refeitórios, criamos o distanciamento, a comida era servida, transferimos tudo para a marmita, criamos protocolo para as usinas, protocolo para os escritórios, porque a gente tem um escritório grande em Piracicaba, onde trabalham mais de 2.000 pessoas, onde funciona todo o nosso CS, a nossa área de TI. Esse escritório não parou. Ele teve uma redução bem significativa da quantidade de pessoas que operam lá, mas ele seguiu. Então, a gente criou um protocolo para o escritório. Depois, a gente teve a oportunidade de comprar bastante teste, compramos 120 mil testes do IgG e IgM, criamos um protocolo de testagem para toda a companhia. Aí a gente aprendeu que o IgG e IgM não é muito útil para você salvar a operação. Quando a pandemia começou a entrar no interior de São Paulo, e a gente viu algumas operações nossas serem ameaçadas de realmente você ter que parar uma operação, e para você entender, a gente está no coração da safra. Na safra, as nossas usinas não param. Trabalha 7 por 24, 3 turnos, colhe cana sem parar. Só para quando chove, entendeu? Por condição climática. Aí a gente precisou comprar esse teste, então a gente aprendeu muito também. Tá? Criamos um protocolo também para o nosso time de vendas, para o time viajante, né? Porque são protocolos específicos, porque a gente visita vários tipos de clientes. Tem cliente que tem um protocolo, tem cliente que não tem protocolo, tem cliente que tem um protocolo mais frouxo do que o nosso. Então, a gente não queria ficar na mão do protocolo do cliente. Vamos ter o protocolo da Raizen para que o nosso time de campo que viaja saiba como proceder quando chega num cliente, quando entra no frota, quando vai para um hotel, quando sai de um hotel. Então, e o que foi importante, acho que assim que a gente fez? Desde o início da pandemia, a gente contratou 2 infectologistas. Então, tudo que a gente faz com muita tecnicidade, né? Tudo a gente valida com eles. Umas 2 semanas atrás, eu tive com um dos infectologistas, visitamos a nossa Fundação Raizen, né? A gente tem uma fundação com 8 núcleos, então eles foram visitar um núcleo, já preparando agora para o retorno das aulas, que é um potencial setembro. Visitamos uma usina, visitamos 2 escritórios e visitamos uma base de distribuição para ver se as coisas que a gente estava fazendo realmente estavam funcionando, ou se a gente estava tendo alguma falha, para de uma forma ou de outra garantir ao máximo a segurança de saúde das pessoas. Tá? Aí recentemente, talvez aí umas 4 semanas, nós criamos um dashboard, porque desde o primeiro momento a gente começou a sentir que era muito importante o monitoramento dos casos, as pessoas que a gente estava acompanhando afastada, quem já teve positiva, onde teve, para ver se tinha alguma concentração em algum lugar. Então, hoje a gente tem um dash muito bom, que a gente olha o número de casos positivos por semana, quantas pessoas positivas a gente já teve na companhia. Infelizmente, tivemos um óbito na semana passada, uma pessoa crônica que estava afastada, mas a doença, a gente está aprendendo com ela também, e ela tem um comportamento diferente em cada pessoa. Mas o que a gente está podendo fazer, a gente tem lutado para fazer. Tá? Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre os protocolos de retorno do escritório, mas para talvez a Lívia e você querer comentar alguma coisa.
Não, super legal, informações muito, muito bacanas, Marcelo. Obrigada por compartilhar. E aí eu tenho 1 milhão de perguntas, né? Como é que ficou essa relação ali do pessoal que está de home office, se mudou benefícios ou não, enfim. Mas eu queria dar uma chance para a Lívia contar um pouquinho para a gente sobre o projeto Covid, o que é o projeto Covid, que a Cuco Health está encabeçando, e como que ela tem conduzido esse projeto. E, Lívia, você conta um pouquinho disso para a gente? Claro, é super legal ver tudo que está sendo feito, né, na Raizen, uma grande empresa, um exemplo em relação a todos os protocolos que podem ser implementados em outras grandes empresas também. A gente começou o nosso projeto porque, sendo uma empresa de cuidado digital, a gente começou a ter uma demanda do cuidado digital da Covid. Justamente porque, assim como o Marcelo colocou, é fundamental a gente acompanhar os dados de todo esse processo, desde o monitoramento de sintomas até o entendimento do quadro real da pandemia no momento atual dentro da organização, principalmente identificação de casos positivos por uma medida de isolamento pontual, sem que você tenha que parar uma operação por completo, mas que você seja capaz de rastrear as pessoas que tiveram contato com aquele caso contaminado, né? Então, a gente começou a receber essa demanda, e uma demanda que a gente começou a receber também de médias e pequenas empresas que não possuem grandes estruturas de gestão de saúde e até uma estrutura de comitê para a elaboração dos protocolos, foi a organização disso tudo. Então, a demanda que chegava era: Lívia, a gente está comprando teste, mas a gente não sabe como aplicar esse teste, a gente não sabe também como dar uma eficiência num protocolo para isso, né? Qual é a sequência que a gente tem que fazer, qual é a periodicidade, com quem, qual é a conduta para os casos positivos, seja de sorologia ou do PCR. Então, a gente começou a organizar tudo isso em um sistema. E aí lançamos o projeto da Cuco, que é o Cuco Cuidado Digital da Covid. Como que ele funciona, em linhas gerais? A gente faz um onboarding digital com todos os colaboradores da empresa, e os colaboradores preenchem um questionário de saúde. A partir do questionário de saúde, existe uma conduta para aquele colaborador, seja de permanecer em casa ou seguir para o nosso ciclo de testagem. E aí, a gente elaborou um plano de testagem com infectologistas e a doutora Brigina Kemp, que é um grande exemplo para nós em relação à saúde coletiva também. Foi uma das pessoas que nos ajudou nessa formação desse plano, que foi embutido na plataforma da Cuco. E como que funciona no dia a dia, né? O colaborador, ele tem uma conduta de acordo com os resultados que ele tem de saúde, de um quadro de saúde prévio, mas ele recebe, se ele tem sintoma, ele é indicado a realização de um teste, ele faz esse teste na nossa estrutura, que é um drive-thru, em parceria com o Laboratório Cura. Então, ele vem, faz, recebe o resultado no próprio aplicativo, a gente compartilha esse resultado também com o médico do trabalho e com a área de RH de forma agrupada, que não pode ter acesso individualizado aos dados do colaborador, mas precisa entender como a pandemia está se comportando. E aí, a partir do resultado do teste, o colaborador tem uma próxima conduta. Além disso, todos os dias a gente monitora os sintomas. Então, havendo sintoma, existe uma recomendação específica para a realização de um teste PCR, e todo esse ciclo vai girando. Mas qual que é o mais importante disso? Embasamento científico, né? Então, você precisa embasar e precisa ter um protocolo periódico que garanta essa segurança, mas em um processo. Não adianta você ter uma iniciativa pontual sem embasamento, isso não gera resultado, na verdade gera até desperdício de recurso, né? Então, o nosso pilar é o embasamento científico, o agrupamento desses dados em uma plataforma para que a empresa possa acompanhar a gestão da pandemia ao longo do tempo, e um conforto do lado do colaborador também, com um mapeamento de sintoma e o entendimento de qual área é esse colaborador, com quem ele teve contato. Então, o grande objetivo aqui é identificar os casos rapidamente, partir para uma estratégia inteligente de isolamento, e com aqueles que não testaram positivo, a gente continuar monitorando e conduzir da melhor forma possível o plano. Então, é um processo que entra a tecnologia para organizar todas essas informações, e cabe muito numa pequena e média empresa que não tem uma estrutura de gestão de dados de saúde tão estruturada
ainda, né? E para grandes empresas, lógico, também funciona. O nosso drive-thru não fica só aqui em São Paulo, na Faria Lima, mas a gente faz em loco quando a gente tem grandes volumes. E a grande questão é organizar com embasamento científico e gerar a sensação e, sim, a segurança do colaborador. Legal, uma experiência incrível, hein, Lívia? Tô bem animada aí de ver essas coisas acontecendo. Eu acho que a capacidade do brasileiro de criar a solução de forma rápida, com sensibilidade para a necessidade do momento, ela veio muito à tona nesse momento de pandemia, né? Nós precisávamos de soluções e vieram inovações, aí como que a Cuco está falando, e gestão de crise mesmo, né? A gente no Brasil está meio acostumado a gerenciar a crise, porque toda hora é uma crise diferente. Mas, claro que essa é atípica, né? Como nenhuma outra que a gente tenha vivido antes na história, traz desafios novos. E aí, nesse aprendizado, Marcelo, eu queria te perguntar ali, como é que vocês lidaram com as questões de benefícios para quem ficou em home office, teve alguma diferença ou não? Também saber se essa hipótese de redução de jornada de trabalho foi algo útil, que vocês tiveram algum tipo de aplicação. E se vocês têm algum canal para esclarecer dúvidas para os seus colaboradores, terceirizados e nesse time todo que está aí no dia a dia lidando com vocês. Obrigado, Raquel. A gente criou, sim, a gente tem uma parceira de saúde, né, que nos criou no começo da pandemia um canal que ela já disponibilizava para outros clientes dela também. Depois a gente viu que a gente precisava ter o nosso mesmo, porque acho que os nossos funcionários ficavam mais à vontade de falar com os nossos médicos, né? Então, a gente criou um canal e a gente recebeu feedback muito positivo. A gente também fez dentro do tema que a gente acaba esquecendo tanta coisa que a gente já fez, na gestão da pandemia, e a gente fez várias comunicações, tá? E de vários canais distintos, né? Então, teve algum momento que a gente já viu que não adiantava mais mandar e-mail, mandar banner, colocar banner, aí começamos a fazer lives dentro da empresa, entendeu? Para falar sobre o tema, e que foi bastante eficaz, inclusive. Então, a gente divulgou muito, eu recebi bastante feedback positivo de pessoas que se sentiram sintomáticas, das pessoas que já tiveram Covid e da forma como foi acolhido pela nossa área de saúde e como teve o acompanhamento, inclusive, de casos mais graves. Que esse momento, acho que é super importante, esse processo de acolhimento. Criamos a gente já vinha desenvolvendo um programa de apoio ao empregado chamado PAI, com vários aspectos, na verdade engloba vários aspectos da vida do funcionário, não só aspecto de saúde física, mas saúde mental, financeira. Então, a gente tem alimentado esse programa com temas ligados ao todo o desafio do enfrentamento desse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social. Então, psicologia virtual, disponibilizando isso para os nossos funcionários. E a gente tem orientado muito a liderança nossa para investir bastante tempo em estar junto às pessoas, entendeu? Entender a situação, a real situação de cada funcionário. A gente vê que nesse momento faz toda a diferença a gente ter uma perspectiva humana das pessoas, facilita esse processo da gente atravessar essa jornada. Acho que o fato da Raizen estar funcionando normalmente, né, acho que ajuda muito nesse aspecto, né? Porque as coisas não seguem como antes, porque a gente era uma empresa de segunda a sexta no escritório, de 8 até 18, assim, como um padrão, digamos, né? E estamos todos trabalhando de forma virtual, né? Com exceção da nossa turma de operações. Mas a proximidade faz a diferença muito grande de você dar o remédio correto para cada situação, também, inclusive das pessoas que têm ansiedade para voltar para o escritório.
que é um tema super novo, né? Bastante curioso, aí até já adianto, divido com vocês. A gente tem feito, dentro desse processo, várias pesquisas com os funcionários. Né? Temos com a liderança, né? E, por último, fizemos com os funcionários perguntando, olha só, você quer voltar para o escritório? Porque numa das pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que algumas pessoas queriam ter a volta ao escritório. Sabe? Dentro do protocolo de retorno, mas dos vários protocolos que a gente fez um protocolo de retorno para o escritório. Nosso escritório fica ali na Faria Lima, e aí você tinha o desafio de onde as pessoas iam fazer a refeição, entendeu? Então a gente perguntou para as pessoas se realmente quer voltar. Então, de 650 pessoas que trabalham na Faria Lima, 40 falaram que queriam voltar. A nossa área de saúde ligou para as 40, das 40 viraram 36. Eram pessoas, a gente categorizou em grupos, tá? Pessoas, por exemplo, que têm filho em idade escolar, que não tem com quem deixar o filho, que usa transporte público, que é um grande vetor de contaminação, que não esteja mentalmente bem para sair de casa, né? Não quer tomar esse risco, porque a gente toma o risco de sair de casa tomando o risco de se contaminar. Entendeu? A gente recomendou que essas pessoas não voltassem. E falamos também que os crônicos ou qualquer pessoa sintomática não poderia voltar para o escritório. Tá? E quem não fazia parte desses dois grupos, quisesse voltar, que respondesse um questionário. Então, a gente teve 40, mas o que a gente está vendo, isso aí começou no dia 15, digamos assim, dia 15 foi o day one do retorno, a gente tem visto uma média aí de 20 pessoas voltando, frequentando os escritórios. Nossa, então, realmente, a proximidade, para mim, é um tema muito importante da liderança, para que a gente tome a decisão correta para cada time, para cada negócio, de forma que garanta a produtividade, mas que o mais importante é garantir a segurança de saúde das pessoas. Legal. E me fala uma coisa, Marcelo, aí nessa lógica hoje desse trabalho à distância, né, com as pessoas, na sua percepção, aconteceu mais aproximação ou, de fato, a liderança está mais distante das suas equipes ou as equipes entre si? Qual é o sentimento que você tem ali no dia a dia da empresa? Olha só, é uma empresa muito grande, tá? Então, assim, é puro achômetro mesmo, tá? Então, eu acho, por onde eu tenho tido contato, eu acho que tem tido uma atenção maior para as pessoas, entendeu? Acho que todos nós estamos um pouco mais sensíveis, né? Porque, no fim das contas, a gente acabou percebendo que todo mundo tem um crônico em casa, tem uma mãe com mais de 60 anos, um pai, um filho com asma, entendeu? Ou eu mesmo tenho problema, sei lá, sou diabético, tenho algum problema de pressão, sabe? Então, acho que as pessoas passaram a olhar um pouco mais para o outro de forma mais cuidadosa. Então, acho que isso, de uma forma ou de outra, impactou de forma positiva a nossa liderança. E a gente já teve, até a presente data, 560 casos positivos, entendeu? E a gente tem tido, assim, um feedback bastante positivo da forma cuidadosa que a gente tem tratado as pessoas. Tá? Então, acho que é um sinal bem positivo da forma como a gente tem feito a gestão da pandemia na companhia. Perfeito, obrigada. Lívia, conta um pouco mais do programa COVID da Coco Health. É para qualquer empresa pode aderir a esse programa? Como é que funciona esse modelo de negócio e quais seriam as principais vantagens? Bacana, Raquel. Bom, é para qualquer empresa, desde que a empresa queira fazer o retorno aos escritórios, principalmente, ele torna-se mais útil para esse perfil, mas também para as empresas que querem começar a ter um controle maior sobre o monitoramento da saúde dos seus colaboradores, né? Porque
embora o projeto ele seja todo engatilhado com a execução dos testes, por exemplo, atreladas à plataforma, não necessariamente a gente precisa fazer esse vínculo. Então, tem muita empresa que, por exemplo, não sabe se os colaboradores, qual é o quadro de crônicos, ou então se dentro do seu quadro de colaboradores, esses colaboradores moram com alguém que é do grupo de risco, usam transporte público, assim como o Marcelo colocou. Então, acaba sendo um screening, um mapeamento da saúde e do risco dos colaboradores. Então, respondendo a sua pergunta, é sim para todo tipo de empresa, é mais recomendado e mais utilizado pelas empresas que estão fazendo a retomada dos escritórios ou então que tem atividades que você não pode parar, né? Que você não tem a alternativa de oferecer um home office, por exemplo. Então, nesse caso, como que funciona, né? É só entrar em contato conosco, depois a gente pode compartilhar com as pessoas que estão aqui participando, mas é pelo e-mail gestãocovid@cucohealth.com. É só entrar em contato informando o número de colaboradores, não tem tamanho mínimo ou máximo, não tem localidade também, porque a gente consegue organizar a escritura com os nossos laboratórios parceiros. Podem entrar em contato com o número de colaboradores e a gente oferece o programa. O programa, ele é feito sob demanda, né? Então, como que é o modelo de negócio? A gente realiza um screening total dos colaboradores para identificar como a pandemia avançou até o momento dentro da organização. Então, a gente tem um modelo que é o setup, que é o screening, mais a plataforma de dados, que é uma mensalidade, e todos os testes que forem feitos, se houver necessidade, são pay-per-use. Então, você não compra um pacote fechado de volume de testes, por exemplo. Você vai, se você precisar, você vai utilizando e a gente vai fazendo essa organização junto à empresa, né? Então, assim, é para todas as empresas, preferencialmente as que desejarem voltar aos escritórios. Ficamos aqui, o nosso drive-thru, o ponto físico, fica na Faria Lima, inclusive estou aqui. E a gente está atendendo hoje, inclusive, não só B2B, mas o B2C também. Então, pessoas físicas que querem realizar a testagem e receber os resultados no aplicativo, também a estrutura comporta. Foi desenhado para atender apenas o B2B, mas como o Marcelo mesmo colocou, né, as pessoas elas não estão voltando como a gente imaginou que voltariam, numa velocidade que a gente imaginou que voltariam aos escritórios. Tudo mudou. Então, a gente atende também o B2C. Quem quiser é super convidado a baixar o aplicativo do Cuco, que é Cuco Health, e fazer o seu agendamento e realizar o seu teste aqui conosco. Excelente, boa oportunidade. Então, quem está curioso se já teve Covid ou não, né? Se está com Covid ou está com sintomas e quer fazer o teste, está aí mais um canal, mais um recurso que se pode fazer. A gente tem uma pergunta dos nossos participantes. A Fabiana gostaria de saber se para os colaboradores que não voltaram ao escritório, imagino que ela está se referindo à experiência reportada pelo Marcelo, se foi oferecido algum tipo de suporte para adaptação, como um mobiliário ou uma ajuda de custo para despesa com telefone ou internet. E também ela quer saber se há previsão de retorno após a pandemia ou se a ideia vai ser operar em regime misto entre home office e trabalho local. E ela parabenizou aqui o programa da Cuco também. Parabéns, Lívia. Vou de trás para frente. A gente, na verdade, tem conversado muito com a liderança para ver a melhor forma de voltar, entendeu? A gente, na verdade, os nossos escritórios, eles nunca fecharam, digamos assim. O da Faria Lima, sim, teve a interrupção, porque tinha uma norma bem clara ali na cidade de São Paulo, entendeu? E como não tem onde comer ali, os restaurantes todos fecharam, você não tinha o que fazer. A nossa Copa, só para vocês terem noção, no andar cabem 3 pessoas, um andar que trabalham 200 pessoas, então é impossível. E é inviável comer na mesa, isso não tem higiene nenhuma. Estou ignorando todo o tema de pandemia, tá? Então, desde o dia 15, o nosso escritório está aberto para quem quiser voltar a trabalhar. Já tem restaurantes, poucos, mas tem.
Então, em teoria, a gente já voltou. O que a gente fez? No protocolo de retorno, para garantir um distanciamento mínimo, tá? Os nossos escritórios vão poder receber, no máximo, 60% das pessoas. Então, por exemplo, os escritórios de Piracicaba vão trabalhar no máximo com 600 pessoas e da Faria Lima, no máximo, aí com 200, tá? 200 e pouco. Então, acho que o tema de escritório é um pouco isso, mas a gente deixou muito a cargo da vontade das pessoas, tá? De como é que elas se sentem e bem, enquanto não tiver a vacina, você não vai ter a segurança de lotar os escritórios, tá? Nem vai poder. Em relação ao modelo novo, a gente está discutindo. Tudo que eu falar aqui pode ser mudado, mas a gente está no meio da discussão na companhia. A gente tem olhado assim, como eu falei no começo, nós somos uma empresa muito de escritório, nós só tínhamos um modelo de home office para a nossa área comercial, tá? Que trabalha sobre um regime de teletrabalho, não tem vaga no escritório, mas a gente tem discutido fortemente a melhor forma do retorno e se posicionar, né? Que acho que é importante para a companhia. A gente tem discutido isso com toda a liderança. Criamos um grupo de trabalho para isso, só para tratar isso dentro da companhia. Já conversamos com todos os vice-presidentes e agora estamos fazendo um alinhamento da melhor forma, porque não usar um termo em inglês aqui não é um one size fits for all, porque a empresa é muito grande, né? Com uma multiplicidade de funções, não dá para você dizer, vai ser um sistema assado, tipo 3 dias em casa, 2 no escritório, ou 3 no escritório, 2 em casa, ou todos os dias em casa, ou do jeito que vocês quiserem. Não dá para ser assim. Então, a gente está vendo o que atende melhor cada área nossa. E, na verdade, assim, a gente deixou, em relação ao suporte, cada líder, a gente não criou nada formal na companhia, porque como os escritórios estão funcionando, oficialmente, a gente só teve temporariamente o escritório da Faria Lima fechado, a gente até o momento não definiu, digamos assim, nenhum suporte para quem está trabalhando de casa, mas dentro daquele processo que eu falei para vocês, da proximidade da liderança com cada funcionário, por exemplo, eu defini coisas específicas para time, porque eu tenho trabalho mais ou menos umas 80, 90 pessoas no meu time, entendeu? Cada um tem uma situação, sabe? Pessoas que precisam mais, outras que não precisam de nenhum suporte, então a gente está entendendo, na verdade, a necessidade de cada um e a gente tem orientado a liderança para olhar a necessidade de cada um e aí atender dentro do que faz sentido para o funcionário e para a empresa. Bem legal. Eu posso reportar a experiência da Funcional Health Tech, que nós fizemos, então, uma pesquisa para entender quais são os desafios que as pessoas estão encontrando ao trabalhar de casa. No nosso caso, são mais de 450 pessoas, todos home office, né? E identificamos, de fato, que uma parcela pequena tinha algumas questões de logística, de mobiliário, enfim, de confortos, né? Confortos que acabam impactando na produtividade e na própria capacidade de concentração da pessoa. E aí, sim, para essas pessoas, a empresa ofereceu um apoio, um suporte de mobiliário, principalmente, ou uma outra iniciativa mais específica. Mas é bem sob medida mesmo, acho que você colocou bem. Tem que ter esse olhar individualizado, porque as pessoas têm pontos de partida, né? Ela tem um contexto ali doméstico que é muito particular de cada um. Então, para alguns, o home office, ou trabalhar de casa, teletrabalho, o formato que for, é uma solução perfeita, né? Ele tem um ambiente silencioso, ele tem espaço, ele tem os recursos que ele precisa, e para outras pessoas é um transtorno imenso, né? E tem que respeitar. Na verdade, Raquel, eu tenho reforçado muito isso dentro da empresa, porque a experiência que a gente está tendo agora não é a real experiência de home office. Não é. Boa parte das pessoas estão tendo que dar suporte aos seus filhos, um monte de gente com filho pequeno. É uma situação mega desafiadora, né? Que não dá para chamar isso de home office. O home office é você se organizar, sei lá,
cuida dos seus temas pessoais, resolve, senta numa cadeira e consegue trabalhar com tranquilidade. A situação atual nossa é bem diferente, entendeu? Então, é uma experiência que eu acho que não vai ser a que a gente vai viver no futuro quando as coisas se estabilizarem. Legal, legal. O Abílio está questionando aqui, nesse caso, por exemplo, de uma equipe comercial, né, quando ela é convidada para ir a um cliente que já abriu o escritório, porque de fato em várias regiões do Brasil, e aí a gente não está olhando só São Paulo, né? Isso acontece em determinadas regiões, realmente a economia já reabriu ou está num outro estágio de desenvolvimento da pandemia. O que vocês têm indicado, Marcelo? Se é indicado uma reunião virtual ou aceita esse pedido do cliente? Como vocês têm conduzido isso? O que a gente é super desafiador isso, né? Porque primeiro acho que assim o cuidado prioritário é a saúde da pessoa. Então, de novo, né? Dentro da classificação lá dos grupos, se é crônico não é para ir, tem atendimento virtual. E ponto. Se não a gente criou o protocolo para ser seguido, digamos assim, saiu de casa, do trajeto, no cliente, quando sai do cliente, quando vai para o hotel. Passagem, viagem utilizando avião, só o diretor pode aprovar. A gente criou esse protocolo para evitar ao máximo os deslocamentos aéreos. E aí a gente pede para tomar todo o cuidado, entendeu? De higienização de mão, de descer no cliente de máscara, evitar reunião em área fechada. O grosso nosso de cliente são os donos de postos. A gente tem 6.000 postos no Brasil. E você tem flexibilidade de se reunir. Agora, o que a gente tem visto é que boa parte dos clientes estão preferindo também as reuniões virtuais. Tem funcionado super bem. Então, tem tido demanda para visita? Tem, entendeu? Mas dá para você seguir um protocolo de saúde, segurança e higiene para minimizar bastante o risco de contágio. O que é importante é você proteger também as pessoas que, de alguma forma, fazem parte do grupo dos crônicos, né? Então, mas o que a gente tem visto, tem tido demanda, sim, mas tem tido, por parte dos clientes também, uma preferência de fazer as reuniões virtuais e ter funcionado super bem. Bem, legal. Obrigada, Marcelo. Lívia, aqui temos uma pergunta para você. Por quanto tempo a Cuco pretende manter esse atendimento? E aí eu até vou tirar uma dúvida. É a Cuco ou o Cuco? Você aproveita e me esclarece. Eu ouvi você falando o Cuco. Por quanto tempo, vou terminar a pergunta. Por quanto tempo pretende manter esse atendimento especial na Faria Lima? E se o atendimento vivenciou picos de demanda? Bacana, boa pergunta. Bom, primeiro, a Cuco é a empresa Cuco, o Cuco é o aplicativo Cuco, esse bonequinho aqui. Mas vamos lá. Bom, a gente tinha, certamente, como todas, a única certeza é que a gente vem errando muito em previsões de demanda, né? Assim, em diferentes setores, e enfim. E uma das demandas que a gente previu era o retorno às atividades em julho, agosto, mais ou menos. Então, a gente imaginava que a demanda B2B nesse momento, ela estaria maior do que ela está. Então, é um comportamento diferente que não foi previsto, né? Porém, a plataforma digital, ela é contínua, né? Então, as empresas, elas podem continuar usando pelo tempo que for. A estrutura física de drive-thru, a gente prevê que, pelo menos até o final do ano, o início do ano, ela será mantida, mas caso, mesmo que a gente desative a estrutura física, mesmo assim, a gente tem os laboratórios parceiros que podem fazer o teste, estão conectados ao Cuco, como é o caso do Cura, por exemplo, o laboratório, e aí a gente consegue engatilhar todo o programa de qualquer forma, né? Então, assim, os picos de demanda, uma curiosidade, a gente tem tido muito pico, geralmente na quinta-feira, de uma procura de pessoa física, porque querem visitar os pais no final de semana, querem visitar a família no final de semana, e querem ter certeza que não estão
portando o vírus, né? Então, a gente tem tido essa demanda curiosa com um cenário onde as pessoas elas não estão mais aguentando ficar sem encontrar as pessoas que amam, né? Então, elas buscam formas de, pelo menos, por mais que sigam os protocolos, também saberem se elas estão ou não estão infectadas. Os picos têm sido mais no B2C do que no B2B. Agora, a demanda de Faria Lima começou a dar uma movimentada um pouco maior em relação ao mês passado. E a previsão é que ela aumente em setembro, na primeira semana de setembro, que é quando as empresas estão marcando a retomada dos escritórios por aqui. Mas, de novo, a certeza vamos errar, né? Então, a gente tudo isso é muito dinâmico e a gente vai se reformulando à medida que as coisas vão acontecendo. Inclusive, as questões do governo, né? Porque é isso que dita se volta, se não volta, bar e restaurante, qual é o horário, e isso influencia muito no retorno das empresas, porque é onde os funcionários podem se alimentar. Então, tudo é muito dinâmico, mas boa startup que somos, estamos bem acostumados a reagir às mudanças do mercado e vamos levando assim. Bem legal, Lívia. Aí, deixa eu sanar uma curiosidade minha. Em quanto tempo fica pronto um exame de PCR e quanto custa? E o IgG e IgM vocês também estão fazendo, né? E aí também queria saber o valor e quanto tempo fica pronto o resultado. Bacana. Bom, o que a gente tem de pacote B2C, que é a pessoa física, chega no Cuco, pode agendar pelo aplicativo e vir fazer o teste, o PCR custa R$320 e ele fica pronto em 2 dias úteis. Tem saído muito rápido, até no intervalo um pouco menor. Então, isso está sendo um feedback muito positivo aqui de todo o projeto. A sorologia, ela custa R$250 e ela fica pronta em até 6 horas. Então, esse é o preço B2C, né? Quando a gente trabalha nos pacotes B2B, com as empresas, a gente tem uma maior volume e, consequentemente, uma melhor negociação no valor dos testes. Mas, comparando ao mercado, o feedback que a gente tem é que é um dos menores preços que estão sendo praticados no mercado, porque o nosso foco não nós não somos uma empresa de teste, né? Nós somos uma empresa de saúde e de cuidado digital. Então, esse é o grande core do projeto. O importante é tornar acessível para as pessoas também. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final aqui. Eu me dei conta que eu não me apresentei. Então, para quem está participando e não me conhece, olha, eu sou Raquel Marimon. Sou diretora executiva da Funcional Health Tech, cuido da unidade de negócio Prospera, que é uma consultoria atuarial e regulatória especializada em planos de saúde, e fui convidada para ser anfitriã dessa conversa. Agora eu queria convidar o Marcelo para fazer suas colocações finais, para a gente começar a encerrar aqui esse momento, e na sequência a Lívia, então, pode fazer suas considerações finais. Não, Raquel, eu queria super agradecer aí a participação. Obrigado aí também pela participação da Lívia aí. A gente vai aprendendo pra caramba nessa situação nova, né? Cada dia que a gente enfrenta esse impacto da pandemia na companhia é um dia diferente, distinto. Então, é sempre uma oportunidade de estar conversando, né? Acho que se pudesse dar uma mensagem aí para todo mundo, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar um do outro, né? Cuidar da sua saúde mental também é super importante, né? Ter hábitos saudáveis, né? Porque isso também ajuda bastante a gente estar mentalmente, fisicamente bem, para a gente sair melhor, que a gente entrou aí nesse cenário que a gente não esperava, mas vamos também olhar aí como uma oportunidade de sair com uma pessoa melhor, com hábitos mais saudáveis, com mais disciplina, com umas rotinas importantes que ajudam sempre na qualidade de vida da gente, né? E aí, super obrigado aí você e a Lívia pelo convite e pela participação.
Bom, eu também agradeço. Eu acho que eu sou a maior aprendiz aqui. Eu aprendo muito em todas as lives que participo. Gosto muito, Marcelo, Raquel, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu acredito que a gente, como mensagem próxima, né? Como eu comentei no início, eu tenho visto muita cumplicidade nas relações de trabalho e eu acho que um exercício super importante é que a gente traga essa cumplicidade com nós mesmos também, né? Que a gente se perdoe nos momentos em que a gente não tem as respostas, porque a gente está vivendo um cenário de completa incerteza, que a gente seja um pouco mais cuidadoso com a nossa saúde mental, principalmente, né? Então, eu acho que a gente não pode exigir muito de nós num momento como esse, mas a gente também, por outro lado, não pode deixar de fazer aquilo que a gente acredita e fazer aquilo que a gente gosta no dia a dia por conta das restrições que estamos vivendo, com todos os cuidados seguidos, é claro. Então, eu acho que os próximos tempos serão bastante desafiadores ainda, não temos as respostas, mas temos a certeza de que a gente vai passar por isso. Tudo passa, né? Não tem algo que fique para sempre. Então, eu tenho certeza absoluta que sairemos diferentes, porém, sairemos dessa situação. Então, me deixo um grande abraço para todos. Se a Cuco puder ajudá-los nesse momento com a retomada em segurança, será um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada. Eu fui alertada aqui que a gente tem perguntas no chat e dessas perguntas tem uma aqui que pergunta como temos lidado com as pessoas que já tiveram Covid, se elas passam a ser flexibilizadas do isolamento e se há alguma orientação diferente da empresa para esses casos. Então, Lívia e Marcela, se quiserem comentar um pouquinho sobre essa pergunta, fiquem à vontade. E aí, com isso, a gente encerra. Na verdade, assim, a gente, dos mais de 500 casos positivos, sua grande maioria já está curada e boa parte voltou a trabalhar. O fato é que a gente viu que tem muito crônico que pegou. Na verdade, assim, esses 550, quase que a totalidade pegou o Covid fora da companhia, entendeu? Já eram pessoas que já estavam afastadas e tal. Então, mas quem, de alguma forma, não é crônico, pegou e já está saudável, a gente acolhe de volta, entendeu? Faz a testagem, se não testa positivo ou está com o IgM positivo, que é uma notícia boa, que já desenvolveu a imunidade, né? Volta à atividade normal. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Exato. Aqui do nosso lado também a recomendação é justamente essa. Você tem a conduta de isolamento, 14 dias, e após esse período você realiza uma sorologia para entender se você tem os anticorpos também. A gente não sabe quanto tempo esses anticorpos duram, né? Existem alguns estudos diferentes falando um pouco sobre o tempo, então o ideal é até que tenha um segundo ciclo de sorologia para ter a garantia e a certeza da imunização. Mas a conduta é a mesma. E são pessoas, né? Continuam sendo as mesmas pessoas. Isso é o mais importante. Exatamente. E às vezes com uma vivência, um aprendizado que pode ajudar outras pessoas a enfrentarem a situação também, né? Então, isso é interessante. Bom, fica aqui o nosso muito obrigada, a Lívia Cunha, ao Marcelo Besteiro, e a todos vocês que estiveram com a gente nessa conversa bastante informal. A gente tentou deixar um tom aí bem à vontade para que todos pudessem participar ativamente. E a gente espera encontrar vocês daqui a um mês na nossa próxima interação na Conexão Funcional Health. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, pessoal. Bom dia.